Olá, seja muito bem-vindo! Você está aqui no canal Liberdade é o meu paraíso. Meu nome é Adriano e você é muito bem-vindo aqui. Nós vamos continuar hoje com aquela série a respeito dos falsos ensinos da Torre de Vigia, certo? Nós já tratamos a respeito daquela geração de 1914, né? Sobre o ano 1914, tudo muito furado e sem base nenhuma. E hoje nós vamos tratar de um dos principais pilares da organização Torre de Vigia, que é a afirmação que eles fazem de que Deus tem uma organização na Terra e que, por coincidência, esta organização é a organização deles. Não é coincidência apenas, certo? E se você não pertencer à organização deles, você vai morrer no Armagedon, viu? Cuidado aí, você vai morrer no Armagedon se você não entrar para a organização deles. Então, é exatamente isso. Bem, nós vamos então tratar deste tema. Será que Deus, ele tem uma organização na Terra? Será que Deus sempre teve uma organização na Terra? Será que Deus precisa ter uma organização na Terra, né? Aliás, é isso, né? Certo? Bem, vamos lá, vamos começar pelo site deles, certo? Nós temos aqui o site jw.org e tem ali um tema bem interessante. Deus tem uma organização? Olha, eles mesmos perguntam, Deus tem uma organização? E aí eles começam a falar que sempre tudo é organizado, até o universo é organizado. Olha, os planetas giram com precisão. Quer dizer, ser organizado é uma coisa. Uma organização é outra coisa, né? Eu posso pegar minhas roupas do guarda-roupa e colocá-las de forma organizada. Mas isso não significa que o meu guarda-roupa é uma organização, certo? Uma organização humana, mas tudo bem. Eles começam a falar isso e tal e tal. Aí eles dizem aqui, o antigo Israel antigo, uma nação organizada. Organizadíssima, muito organizadíssima. Como você lê lá na Bíblia, lá, tudo era pacífico, tudo era maravilhoso, né? Não tinha guerra, não tinha briga, ninguém morria, né? Tranquilo, não tinha desavença, um não matava o outro, era uma paz total, né? Tá bom, mas é o que eles tentam justificar aí, certo? Eles tentam justificar isso aí. E eles falam depois dos primeiros cristãos, que eles estavam organizados, quer dizer, eles tinham um comando central, um negócio tal, organizadíssimo. Então aqui está todo o blá 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 dele. Tá? E aí, claro, né? Uma expressão do amor de Deus. Eles dizem que existir uma organização, certo? É uma expressão do amor de Deus. Tá bom, né? Quer dizer, você tem que ficar debaixo de um cabresto de uma organização, né? Sendo oprimido por uma organização religiosa, dando dinheiro, trabalhando como escravo para ela. Isso é uma expressão do amor de Deus, né? Muito bem, né? Vamos lá então, e aí fala, os cristãos verdadeiros estão organizados para realizar uma obra, né? Uma obra agora que não precisa nem entregar relatório mais, né? Mas tudo bem, certo? Os cristãos verdadeiros estão organizados para apoiar e encorajar uns aos outros, né? Precisa de uma organização para você, um CNPJ para você encorajar uns aos outros? Precisa disso, né? Eles estão organizados para servir a Deus em união. Precisa de um CNPJ para servir a Deus em união? Aí eles tentam fazer como eu sempre digo, eles têm um monte de texto que eles citam aqui, textos que eles pegam, vão pinçando e vão tirando dos seus contextos para dar o sentido que eles bem querem, né? Muito bom. Então aqui está o artigo deles, se vocês quiserem ver esse negócio aqui, certo? Eu não recomendo. Não recomendo, porque é cheio de neurolinguística, né? Igual as outras explicações que eu já mostrei para vocês, né? Mas tudo bem, então tá aí. Então aí é a opinião deles a respeito disso. Claro, tem que puxar a sardinha pro lado deles, né? Você acha que eles têm aquela empresa daquele tamanho, que precisa de milhões de dólares para ser mantida todos os anos. Você acha que eles vão dizer para as pessoas que Deus não precisa de uma organização? Quem que vai dar dinheiro para eles, né? Então, é bem por aí, certo? E assim como eles, todas as organizações religiosas, todas, sem exceção, tá? Ganham muito dinheiro dos seus fiéis, né? Através do trabalho dos seus fiéis e através do dinheiro que eles dão de contribuições, ou dízimos, ou coisas assim, certo? Infelizmente é isso, se tornou um grande negócio,
um grande negócio e todas as organizações dizem, né? Olha, dá dinheiro aqui para mim, porque Deus vai abençoar você. Tá bom, Deus podia dar o dinheiro direto para a organização, né? Em vez de dar o dinheiro para mim, para eu dar para eles. É muita malandragem, muita falta de caráter afirmar isso. Todas as organizações religiosas fazem isso, certo? Todas. Mas, vamos lá, né? Vamos lá então, vamos lá na Bíblia então. Vamos lá na Bíblia, certo? Deixa eu só mudar aqui, né? Vamos lá na Bíblia. Cadê a Bíblia? Tradução Novo Mundo. Vamos lá. Está aqui a tradução Novo Mundo, certo? Vamos ver o seguinte. Por exemplo, a nação de Israel, ela era uma organização? O Moisés que deu lá a lei, né? Através dele foi dado a lei. Ele era o líder, o grande líder. Qual era o papel de Moisés? Né? Vamos ver na Bíblia, aqui na própria tradução do Novo Mundo mesmo, né? Vamos ver aqui, minha colinha está aqui do lado aqui. Então vamos ver aqui Números capítulo 12. Vamos ler vários textos aqui, tá? Hoje nós vamos ler bastante texto aqui. Vamos ver Números, cadê o capítulo 12? Aqui o capítulo 12. Nós vamos ver o versículo 6 e o versículo 7, aqui, ó. Então, ele disse: ouçam as minhas palavras, por favor. Se houvesse um profeta de Jeová entre vocês, eu me daria a conhecer a ele numa visão, e lhe falaria num sonho, certo? É o que Jeová disse. Aí ele falou assim: mas, olha aqui, mas com o meu servo Moisés é diferente. A ele foi confiada toda a minha casa. Então Moisés não era simplesmente um profeta, além de um líder. Ele era um mediador entre Jeová e a nação de Israel. O mediador que prefigurou Jesus Cristo, não é verdade? Nós vamos ler aqui o texto de Gálatas capítulo 3. Tá? Gálatas, cadê? Gálatas capítulo 3. No versículo 19, vamos lá no versículo 19, cadê o versículo 19? Aqui, ó. Então diz assim, ó: por que então a lei, ela foi acrescentada para tornar conhecidas as transgressões, até que chegasse o descendente. O descendente quem que é? Jesus Cristo, a quem a promessa havia sido feita. Perfeito? Então ele falou que a lei foi dada para deixar conhecidas as transgressões, para que as pessoas soubessem que precisavam de um Salvador, certo? Até que chegasse o descendente, que é Jesus, que é a ele que a promessa tinha sido feita. Agora vejam aqui, ó. E ela o que? A lei, né? Foi transmitida por meio de anjos, pela mão de um mediador. Quem que era esse mediador? Era Moisés. A lei foi transmitida para o povo através de Moisés. Ele era o mediador. Então ele prefigurou a Jesus Cristo. Então, na realidade, se fala, mas a nação de Israel estava organizada. Não, foi dada uma lei, Moisés era o líder na época, ele era o mediador, certo? E era isso. Então, ele que era o porta-voz de Jeová, ele era um profeta de Jeová, certo? Muito bem. A nação, na realidade, tinha lá os chefes de 1000, chefes de 100, era um sistema patriarcal. Os patriarcas, eles cuidavam de suas famílias, não só de sua família imediata, mas das suas famílias estendidas, né? Era lá o patriarca que tinha vários filhos, então ele era o líder de muitas pessoas. Era assim a organização da nação de Israel. Quando a nação de Israel ela saiu do Egito, se firmou lá na Palestina, foram formadas aquelas cidades tinham lá os anciãos das cidades, que eram as pessoas mais experientes, senhores de idade, né? Que eram patriarcas também. E essas pessoas, eles aplicavam a lei. E isso era dessa forma que se fazia. E a lei, na realidade, cada qual, né, todo mundo entendia a lei, ela era sempre lida, e cada qual aplicava ela. Exatamente, não existia um poder central. Né? Tanto que eu vou ler aqui Juízes, capítulo 21. Vejam só isso aqui, ó, Juízes. Na época dos juízes, depois do retorno de Israel, esse livro de Juízes ele abrange uns 300 anos, mais ou menos, certo? E a nação de Israel, ela agia desta forma. Livro de Juízes, no capítulo 21, o último versículo do livro de Juízes, aqui onde acaba o livro de Juízes. E diz aqui, ó: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos.
Não que as pessoas simplesmente, eu vou fazer o que eu bem quero. Não, existiam diretrizes, que era a lei dada por Moisés. Só que as pessoas, elas obedeciam à lei de livre e espontânea vontade, as pessoas, elas aplicavam a lei de livre e espontânea vontade. Então era isso. As pessoas, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, não tinha que ficar pagando imposto para o rei. Certo? Era bem assim, tá bom? Bom, aí passou um tempo. Aí o que as testemunhas de Jeová dizem é o seguinte: olha, mas a nação de Israel tinha um rei, e o rei, ele se sentava no trono de Jeová. Olha que lindo, né? O pessoal fala isso, né? Foi falado só Salomão sobre isso, mas falavam que o rei de Judá, lá que reinava em Jerusalém, ele era o rei que representava Jeová na terra. Muito bem, vamos ver então? Vamos ver se era isso mesmo? Vamos ver na Bíblia mesmo, se era isso mesmo? Muito bem, vamos voltar aqui, nós vamos lá em 1 Samuel, aqui ó, 1 Samuel, no capítulo 8, né? Samuel já estava velhinho, certo? Ele que era o juiz, ele era um juiz lá no povo de Israel, né? Certo? Como os juízes antigos, tá? Ele era um profeta também. E aí apareceu isto aqui, vejam que interessante, 1 Samuel capítulo 8, né? Vamos ver se você já leu isso alguma vez aqui, tá? E aí diz aqui no versículo 5, ó. Eles disseram, veja, o Senhor, né, Samuel, eles falando para Samuel, o Senhor já está idoso, e os seus filhos não andam nos seus caminhos, os filhos de Samuel, né? Agora, designe um rei para nos julgar, como todas as outras nações. Tá vendo? Pediram para Samuel, designe um rei para nos julgar, igual a todas as outras nações. É, né? O povo de Israel queria viver igual aos padrões do mundo da época, não é verdade? É. Quer dizer, que diferença tinha isso? Tá? Muito bem, então aí vamos lá. Aí Samuel ficou muito contente, Jeová Deus ficou muito contente com esse pedido que eles fizeram. É, vamos ver o que diz aqui, ó. Diz aqui, ó. Mas, aqui no 6, ó, mas quando disseram, dê-nos um rei para nos julgar, isso desagradou a Samuel. Desagradou. Então ele orou a Jeová. E Jeová, eu acho que Jeová deve ter ficado feliz, né, ou não? E Jeová disse a Samuel, faça tudo o que o povo lhe pede, pois não é a você que olha a palavra, rejeitaram, mas é a mim que rejeitaram como rei. Quem era o rei da nação de Israel? Era Jeová. Então, na época dos juízes, onde cada um fazia conforme seus próprios olhos, mas tinha uma lei, tinha os sacerdotes, tinha os anciãos, os patriarcas, então existiam autoridades, mas todos sujeitos à lei dada por Jeová. Quem era o rei da nação de Israel? Jeová. Aí a nação de Israel quis um rei humano, certo? Jeová ficou contentíssimo, né? Dá para perceber como ele ficou contentíssimo. Disse, olha, a nação de Israel rejeitou a mim como rei. Então a pergunta, será que o rei então de Israel, ele representava o reinado de Jeová na terra? Era uma demonstração clara de que a nação havia rejeitado a Jeová como rei, certo? Mas vamos ler mais um pouquinho, tá? Aí, ó, como diz aqui, ó, Jeová dizendo ainda, ó, eles estão fazendo exatamente o que fizeram desde o dia que eu os tirei do Egito até hoje. Eles sempre me abandonam e servem a outros deuses. E é isso que estão fazendo com você, tá? Aí ele diz aqui, ó, agora escute o que eles dizem, mas não deixem de adverti-los com toda a seriedade. Explique-lhes que o rei que os governará terá o direito de exigir. Ou seja, ó, vocês vão ter um rei, mas vocês vão se lascar. Certo? É isso aí que Deus disse para Samuel.
vocês vão se dar mal, vocês vão sofrer por conta dessa escolha horrorosa que vocês fizeram. Não era da vontade de Jeová ter um reino em Israel. Não era, nunca foi. Então como é que dizem que a nação de Israel era o reino de Jeová na terra? Se nunca foi a vontade de Jeová isso. Né? Vamos ler mais um pouquinho? Vamos ler mais, que aqui é legal, esse capítulo aqui é bem interessante. É bom, viu? Bom você saber disso. Às vezes as pessoas não leem a Bíblia. Tá? Às vezes as pessoas não leem a Bíblia e ficam tirando conclusões idiotas. Mas vamos lá. Portanto, Samuel transmitiu todas as palavras de Jeová ao povo que lhe pediu um rei. E ele disse, pessoal, o rei que reinará sobre vocês terá o direito de exigir o seguinte: ele pegará os filhos de vocês para servir nos carros de guerra dele, na sua cavalaria. E alguns terão que correr à frente dos carros. Seus filhos vão se tornar soldados. Vai tudo morrer na guerra, viu? E ele designará alguns como chefes de 1000, chefes de 50. E outros cultivarão as terras dele. Farão as suas colheitas. Fabricarão suas armas de guerra. Equipamentos para os seus carros. Ou seja, a encrenca que vocês estão entrando, pessoal. Antigamente vocês trabalhavam só para vocês, né? Agora vocês vão ter que trabalhar para vocês e para o rei. Vocês estão lascados, né? Aí diz aqui, ele pegará as filhas de vocês para fabricar perfumes, cozinhar e fazer pão, né? E alguns reis aí até exageraram na quantidade de esposas, hein? Será possível? Salomão tinha 700 esposas, 300 concubinas. Eu fico imaginando, né? Que exagero, que arrogância. Mesmo, era um rei sábio, não sei o que, mas que arrogância, né? Mas vamos lá. Tomará o melhor dos seus campos, dos vinhedos, dos olivais, e os dará aos servos dele. Porque o rei vai ter os príncipes, os servos dele, os generais dele, tá? Vai tirar de vocês para dar para a turma dele, tá? Pegará o 10º dos campos, dos cereais, dos vinhedos, o dará aos oficiais da corte, aos servos dele. Pegará os servos e as servas de vocês, e seus melhores bois, os seus jumentos, e os usará no trabalho dele. Tá vendo? Pegará também o 10º das suas ovelhas. Vocês se tornarão servos dele. Chegará o dia em que vocês clamarão por causa do rei que escolheram para si mesmo. Mas Jeová não lhes responderá. Vocês vão se arrepender. O Jeová está dizendo, vocês vão se arrepender. Tá? Aí vocês vão clamar, Jeová, Jeová, isso aqui, o rei. Olha lá. Não lhes responderá. Por quê? Porque a escolha errada foi de vocês. Certo? Aí, olha que interessante. Samuel falou tudo isso pro povo. Olha o que o povo falou aqui, aqui, ó. No entanto, o povo não quis escutar Samuel. Não importa. Estamos decididos a ter um rei sobre nós. Nós queremos ser iguais às outras nações. E tal. Aí vocês me dizem. Realmente, será que a nação de Israel era mesmo, né? Era o reino de Deus na terra? Tem certeza? Depois de tudo isso daí? Aí Jeová designou Saul. Tá. Aí Saul foi um péssimo rei. Fez tudo isso aí mais um monte. Muito pior que isso aí. Aí designou Davi. Mas o Davi foi bonzinho. Que Davi foi bonzinho? Nada. Ele tinha sangue nas mãos até aqui. Certo? Né? Fez um monte de coisa errada. E interessante, tudo que Davi fazia de errado, Jeová ele ia punir o povo. Aí o povo... né? Aí você pensa, mas o que o povo tinha a ver com as coisas erradas que o Davi fazia? Né? Ele não falou ali? Aqui, vamos voltar aqui, Aqui, vamos voltar aqui, né? Aqui, no 18 aqui, Meu Deus, cadê o 18 aqui? Aqui no 18, chegará o dia em que vocês clamarão por causa do rei que escolheram. Vocês vão reclamar, mas Jeová não lhes responderá. Ou seja, assumam as consequências desta decisão horrível que vocês tomaram. Tá? Aí veio Salomão. Aí Salomão foi um rei de paz, bonito e tal. Só que depois ele começou a criar os altos de adoração de outros deuses. Fez um monte de coisa errada. Fez tanta coisa errada que o filho dele nem foi rei de toda a nação de Israel. A nação rachou em duas. 10 tribos no norte, 2 tribos no sul. E ficou lá
Tanto os reis de cima, os reis do norte, os reis do sul, fazendo coisa certa ou fazendo coisa errada, né? E diziam, esse rei foi mau aos olhos de Jeová. Só que aí vamos lá. O rei, então, de Israel, ele representava, então, a adoração de Jeová na terra. Quando o rei ele mandava fazer lá os postes sagrados, mandava adorar deuses falsos, não era ele que ia lá construir, ele mandava, o povo ia lá e fazia. Aí Jeová mandava punições para eles. Veio até o final que veio os babilônios, né? Tanto no reino do norte veio os assírios, no reino do sul veio os babilônios, acabaram com eles, né? Quer dizer, mas não tinha gente inocente, não tinha adoradores de Jeová lá? Claro que tinha. Mas o rei, ele tomava as decisões que ele bem queria. E o povo tinha que obedecer, não tinha escolha, não adiantava reclamar, ele avisou, vocês vão clamar e eu não vou escutar, ou seja, vocês vão se lascar, é mais ou menos isso, no português coloquial, certo? E aí existiram reis bons e reis maus, mas aí a gente pergunta, e se alguém questionasse o rei? Hoje, por exemplo, eles falam que essa organização deles aí, do corpo governante e tal, esse pessoal todo aí da torre de vigia, é igual a antiga nação de Israel. Você não pode questionar, você tem que obedecer. Tá. O povo de Israel obedecia o rei. Só que se lascaram um monte de vezes. Se deram mal no monte de vezes. Né? E aí, Jeová mandava quem para os reis? Quem que Jeová mandava para avisar o povo e o rei? Quem que Jeová mandava? Os profetas. Aí, por exemplo, o profeta Isaías, ele foi lá começou lá no reinado do rei Acás, né? Rei Acás era iníquo. E aí, ele foi lá no reinado do rei Acás. E aí? Então, Isaías era um apóstata. É isso? Isaías era um apóstata. Então, é isso? Porque ele foi contra o rei que representava a organização de Jeová na terra? É isso? Então Isaías era um apóstata. Ah, tá, legal. Jeremias era apóstata, Ezequiel era apóstata, tudo é apóstata, né? Certo? Oséias, tudo apóstata. Né? Aí depois do rei Acás, teve lá o rei Ezequias, né? Foi um bom rei, ótimo, um bom rei até um certo ponto, depois começou a fazer um monte de coisa errada também, certo? Foi advertido, depois o filho dele também foi um péssimo rei, tanto que Isaías foi morto no reinado do filho de Ezequias, que eu esqueci o nome dele, certo? Mas vocês veem, então os profetas é tudo apóstata que ia contra a organização de Deus na terra, é isso? Não era, né? Então, a nação de Israel não representava o reino de Deus na terra jamais. Não era da vontade de Jeová que fosse criado aquele reino. Não foi, porque era para Jeová ser o rei direto de todas as pessoas. Certo? E assim hoje, e os cristãos? Precisamos de uma organização? Precisamos de uma organização? Então tá, vamos lá, vamos ver se nós precisamos de uma organização. Então nós vamos aqui na Bíblia Online de novo, certo? Vou mostrar um texto para vocês. É um texto que eu já citei muito aqui nesse meu canal. Aí, o texto de João, certo? Aqui no capítulo 14. Aqui, ó. Aqui no versículo 6. Palavras de Jesus. Jesus falou bem assim, ó. Jesus falou bem dessa forma aqui, ó. Jesus lhe respondeu, né? Aqui, ó. Primeiro, vamos ver o contexto? Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Né? O caminho? Qual é o caminho? Aí Jesus respondeu. Aí Jesus lhe respondeu. Eu sou o caminho. Eu, Jesus, sou o caminho. Então, ele é o caminho. Ele falou de alguma organização religiosa? Falou, olha, tem lá um pastor, tem um padre, tem um bispo, tem um papa. Ele falou. Quem que é o caminho? Quem que é o caminho? Jesus é o caminho. Aí as pessoas falam, mas eu aprendi a verdade. Não é assim que as pessoas falam? Olha, você aprendeu a verdade. O que é a verdade? Ele fala aqui também, ó. Ele é a verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. E ele fala, e ele é a vida. Claro, ele se sacrificou por nós, certo? E aí ele responde, ninguém vem ao Pai senão por minha organização religiosa das Testemunhas de Jeová. Não é isso que está escrito aí, não. Não, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá. Eu preciso então de uma organização religiosa para me achegar a Deus? Mas eu não estou vendo Jesus, né? Eu não acabei de ler para vocês, lá em Samuel, lá que o povo disse que rejeitou a Jeová como rei. O povo estava vendo Jeová? Eles viam? Estava vendo Jeová lá? Não estava vendo Jeová. Mas quem que era o rei sobre eles? Era Jeová.
precisava. Jeová disse, não precisa, não precisa ter rei coisa nenhuma. O rei sou eu, né? Certo? Mas o povo queria um rei, ótimo. Então hoje as pessoas querem o quê? Querem lá ver um pastor, querem lá ver o corpo governante, querem lá ver um padre, querem ver não sei quem. É isso, as pessoas elas precisam ver alguma coisa. Entendeu? Mas Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse, estarei convosco todos os dias até a terminação do sistema de coisas. Então eu preciso de uma organização religiosa para quê? Se ele disse que ele vai estar conosco. Não é verdade? O caminho é ele. E citou aí alguma organização religiosa? Citou? Vamos lá. Citou alguma seita norte-americana, igual essas monte de seita norte-americana que floresceu no século XIX? Tem aí? Não, não tem. Certo? Então vocês percebem? Será que então Deus tem uma organização na Terra? Não. Ah, mas e os apóstolos? Não, os apóstolos, na realidade, simplesmente eles transmitiram as verdades bíblicas. Tá? Mas não foi nem os 12 lá que escreveram a maior parte das escrituras gregas. O Lucas não era apóstolo. O Marcos não era apóstolo, certo? O Tiago, ele também não era um dos apóstolos. O Paulo, ele se tornou apóstolo nomeado, né? Certo? Ele é um enviado, ele foi enviado direto. Mas ele não era um dos 12 também. E não existia nenhum tipo de corpo governante. Essa questão de corpo governante nós vamos falar no próximo vídeo, tá? Mas vejam bem, diante de tudo que a gente vê na Bíblia, não existe uma organização. Jeová nunca lidou com organizações. Ele lida com pessoas. Ele sempre lidou com pessoas, pessoas individuais. Ah, mas por que a nação de Israel ele tratava daquele jeito? É porque ele avisou. Olha, vocês estão querendo um rei, não estão? Então, depois não adianta vocês reclamarem. Eu não vou ouvir vocês. A penalidade, o que o rei fizer de errado, todo mundo vai sofrer. É isso, simplesmente isso. Ele simplesmente cumpriu com o que ele disse que ia fazer. Não é verdade? Então é isso. Então veja bem, Deus nunca teve uma organização na Terra. Então se alguém falar para você assim, olha, mas você tem que estar na minha organização para você agradar a Deus. Ah, é? Verdade? Então, pera um pouquinho, deixa eu ver o que está escrito aqui. Né? Deixa eu ver o que está escrito aqui. Aqui está escrito assim, né? Opa, pera, o que eu fiz aqui? Aqui. Ó, deixa eu voltar aqui, apertei errado aqui. Né? João capítulo 14, aqui no versículo 6. Vamos ler de novo, ó. Jesus, aqui um pouquinho assim, ó. Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, ó, não é a torre de vigia. Eu sou a verdade, não é a verdade da sentinela, tá? Eu sou a vida, né? Você não precisa de organização religiosa para ficar vivo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Certo? Não falou nada de organização religiosa aí. Perfeito? Muito bem, então é isso. Então, na realidade, Deus jamais precisou de uma organização religiosa para nada. Ele lida com pessoas. Então é importante você, eu, desenvolvermos a nossa espiritualidade. Perfeito? Faça isso. Desenvolva a sua espiritualidade. Busque a Deus através de Jesus Cristo. Desenvolva a sua espiritualidade. Ok? Muito bem, então eu agradeço muito a você por você ter assistido este vídeo e ter prestigiado este canal.